news, desinformação, né, mentira. O PT, ele publicou um vídeo. Olha o que esse partido fez. Ele publicou um vídeo feito com inteligência artificial em que um burrinho é usado para ironizar o discurso contrário à taxação dos mais ricos. News, desinformação, né, mentira. O PT, ele publicou um vídeo. Olha o que esse partido fez. Ele publicou um vídeo feito com inteligência artificial em que um burrinho é usado para ironizar o discurso contrário à taxação dos mais ricos. Tipo a mulher do Lewandowski. Eu fico me perguntando, né, super ricos. Se o casal Lewandowski e a mulher dele são burros de não quererem passar pela alfândega e pagar o imposto das coisas que ela comprou. Eles devem ser burros. Pelo vídeo do PT são. No vídeo, o animal aparece dizendo que é contra impostos a pessoas mais ricas, que devem comprar jatinho, helicóptero e mansões. Vamos ver esta obra do CDS, deve ser dirigido pelo Walter Salles. Imposto é necessário, injustiça ou não? Blá blá blá, mimimi. Ai, eu acho lindo os bilionários ganhando milhões e pagando menos imposto que o povo lascado. Afinal, o ricaço tem que comprar jatinho, helicóptero, mansões, carrões. Agora, com o novo IR, o governo Lula quer taxar os milionários, bancos e sites de aposta para aliviar quem ganha menos e investir mais em quem precisa. Eu sou contra, pobrezinho dos ricaços. Mas eu sou só um burro feito com inteligência artificial. Taxação BBB, bilionários, bucks e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. Quem é inteligente de verdade, apoia essa virada histórica. Essa virada histórica que é virada de bunda. Não, que é uma virada de bunda, né? E fala assim, vai, entra, ó bengala do Kid, porque eu quero saber porque o Lewandowski e a mulher dele são super ricos, por que eles não quiseram pagar imposto? Eles são os burrinhos? O senhor pôs um burrinho para ser ministro da Justiça? Tá? E falando em imposto ainda, o governo Lula ele arrecadou 8 bilhões de reais com o IOF em junho, cerca de 2,1 bilhões de reais a mais que o mês anterior. Esse valor, que é um recorde histórico, temos que comemorar mais um recorde, foi registrado por conta do decreto de Lula para aumentar as alíquotas do IOF e que foi posteriormente derrubado pelo Congresso. Vão ter que devolver, né? E tem, só para finalizar, né? Vamos aqui falar dela, da deputada Sâmia Bonfim, que de bom eu não vejo nada. Bom seria o fim. Apresentou o projeto de lei que institui a cobrança de taxa sobre voos em jatos privados e passageiros em classe executiva ou superior. O objetivo é destinar os recursos arrecadados a programas de mudanças climáticas. A proposta diz que em voos comerciais a alíquota será de 5% sobre o valor da passagem em voos domésticos e 10% em voos internacionais. Nem tem executivo em voo doméstico no Brasil, ela está conhecendo bem o país, né? Para jatinhos privados, a taxa será calculada com base no valor do Big Mac, com base em emissão de dióxido de carbono. E o Brasil vai pagar uma... Porque o único ministro... Sabe quem foi o único ministro que viajou de econômica para Portugal? André Mendonça. Não, mas sabe quem seria se essa lei, eu espero ser aprovada essa lei, sabe quem seria o primeiro contribuinte, primeira fonte de arrecadação dessa lei? O STF. Provavelmente a Jandir Moraes, que usa jatinho da FAB para ver jogo do Corinthians aqui em São Paulo. A segunda contribuinte... Mas o Barroso é mais esperto, que ele vai para Miami quase todo final de semana de FAB também. Então esse cobra 10% é internacional, né? Então, assim, primeiro contribuinte, STF, segundo o Palácio do Planalto. Afinal, a Janja vem para ginecologista, né, com o avião da FAB.
Então, assim, eu espero que aprove, porque seria uma volta dos impostos que já pagamos, fica tudo lá dentro, entendeu? Não tem que cobrar mais pra gente. Mas, assim, é ridículo. Eles não entendem que a receita de aumentar a taxação até o limite do impossível é a receita perfeita para o desastre fiscal, para o desastre econômico. Não existe nenhum país na história da humanidade que se desenvolveu aumentando os impostos. Isso não existe. É que nem achar que vai voar tirando o cadarço do sapato. Você não vai voar, você vai cair. Só que o neurônio solitário na cabeça dessa turma que escreve essas baboseiras, né, com partes anatômicas não tão nobres, que não é possível um negócio desse, essa turma não entende de matemática, menos que o burro feito de inteligência artificial que vimos agora. Ah, não era a Janja interpretando? Eu achei que era uma atuação da Janja estreando, né? Porque digamos do Oscar. Porque eu me pergunto o seguinte, eles fazem isso, gastam dinheiro público para fazer esta merda. E vale lembrar que o governo Lula deu uma lambuja pro grupo dos irmãos Wesley Safadão, né, o Joesley e o Wesley, os Wesleys JBS, que compraram a Amber Energia e deram o quê? Perdoaram 1,5 bilhão em dívida para ser repassada pro povo pobre do norte. E a Americanas, então, maior fraude da história do Brasil, perdoaram 500 milhões. Junto com isso, já 2 bilhões. É um mês de IOF. Tira um pouco de super salário do judiciário, já em um ano, já recuperou aquilo que eles queriam, uns 20 bilhões por ano. Então, assim, tem onde cortar. Para outra, sei lá, o Toffoli que dá uma canetada e tira 10 bi para a JF, 10 bi para a Odebrecht, já fez 20 bi. Tem de monte onde cortar. O ano passado, você, contribuinte, pagador de impostos brasileiro, foi tungado em 2,5 trilhões de reais. Todos os anos, desde que Lula voltou no Planalto, a arrecadação, a receita aumentou 10%. Todo ano aumenta 10% em média o tanto de dinheiro que sai do seu bolso e vai para o cofre do governo federal. E mesmo assim não consegue achar 20 bi. Que é menos de 1% da arrecadação total. Então, assim, os jumentos não estão na propaganda do PT. Estão lá dentro dos ministérios e com certeza não sabem fazer conta. O Caute, o pior é que eles são, na verdade, eles fazem isso de propósito. Não, fazem de graça. Eles sabem tudo isso. Só que é o discurso, a narrativa eleitoreira que está sendo construída agora, tratando o povo brasileiro como idiotas. Vindo com esse discurso de ricos contra pobres, falando que o IOF vai atingir apenas os ricos. Agora vem a Sâmia. Nós tivemos 18 anos de governo do PT. Agora é que ela teve essa brilhante ideia desse projeto de lei dos jatinhos. Agora que eles vão taxar bancos, bilionários e bets. Por que isso, se isso é tão relevante, por que não foi feito lá em 2003? Então, o que está escancarado aqui, e que mais uma vez a gente está acostumando com os absurdos, é que o mau caratismo e dessas pessoas que hoje ocupam o poder no Brasil, ela passa de todos os limites. Então, tudo isso aqui que o Caute colocou é a pura verdade, mas eles têm a cara de pau de fazer um tipo de propaganda dessa, como se eles estivessem realmente preocupados em taxar bilionários, quando eles, na verdade, perdoam dívidas de empresas bilionárias. Da Venezuela. Mais 10 bi, né? Cuba paga dívida com charuto. Nem pagou, nem mandando charutos, né? Já tinha ido buscar o meu. Mas, um governo que não tem a coragem de proibir quem recebe Bolsa Família de apostar em bets, não tem o mínimo, não tem a mínima, levanta a caratura moral para dizer que tem que aumentar os impostos sobre quem quer que seja. Você dá a Bolsa Família e permite o cara apostar em bet, se arruinar, ainda por cima que dá aumento real de Bolsa Família. Bolsa Família que é paga com os impostos. Com os impostos. E quer aumentar o imposto para o resto da coletividade? Exatamente. É para se esconder, né? Não para falar isso em praça pública. Mas, na minha opinião, não é para nada disso, gente. O que você achou da atuação da Janja? Da Janja? Eu, na verdade, até me confundi, porque o símbolo do eleitor do PT nas redes sociais é um burro. Exato. Aí, mas o que aconteceu? O eleitor do PT falando que é contra? Acho que eu não sei. Talvez o Sidônio aí quis passar uma também. Talvez esteja falando para um público muito específico e talvez eu não seja o alvo da comunicação deles. Mas é só uma narrativa para 2026, gente. Porque esse vai ser o discurso. Rico contra pobres, nós contra eles, vamos taxar os ricos para poder ajudar você. É isso, ele não vai taxar, não vai proibir quem ganha Bolsa Família, Caute, de pagar porque está ganhando uma nota com as bets. E ele está querendo arrecadar de qualquer jeito porque está gastando o que não tem
Então, como é que vai aumentar a arrecadação? E nós não temos mais espaço no Brasil para aumento tributário. Viu essa lógica do IOF, que chegou no Congresso, o Congresso falou, opa, aqui não vou ficar com essa conta para mim não, porque 26 está logo ali. Como é que eu vou pagar essa conta de aumento IOF que a gente sabe? Quem que mais... O discurso era o IOF dos ricos. Mas quem é que fica no rotativo do cartão de crédito que tem IOF? Quem é que fica continuamente preso no rotativo do cartão de crédito? É o rico? A gente que é a classe média metida besta. Não, a população mais Tu não, Pavinato, tu não. popula- Nós ficamos no rotativo do cartão de crédito. pobre, ela compra geladeira, fogão, à querida, vista. Exatamente. Você que Ela vai parcela pagar. tudo. Qual fogão compra? Compra Qual fogão? parcelado. Mas qual fogão? Aquele de 4 boquinhas. Aí o governo ele deve informar a Eu com medo que população. ele está me perguntando, quem vem alguma coisa. Ele deve informar a população, Dá não uma chamar de chadaca. burro quem discorda. Ele está ali chamando a população que discorda disso de burro. Agora, essa ideia surge da tal justiça tributária, que é um outro conceito mentiroso que nos é imposto. Toda tributação é injusta, então não existe justiça tributária, mas é defendido nas academias, nas universidades humanas, especialmente vários advogados aí defendem. E ele vem junto com esses outros contextos, né? Igual a gente Principalmente do mencionou. Prerro. O Prerro fala Quebra os justiça. correios e quebra as Quebra os impostos, né? correios e não aconteceu nada. Quebrou os correios era no mínimo uma investigação. Fala, pô, você assumiu uma empresa. Quebra uma empresa monopolista. Não, superavitária. Não, e quebrou assim, vamos falar, quebrou Superavitária, muito. Não tô falando de bilhões de reais. Não é quebrou com um déficitzinho qualquer, não. Não, eles inventaram justiça Empresa tributária e monopolista. mudanças climáticas. O mundo ia esfriar, agora vai esquentar. Agora é mudanças climáticas que servem para absolutamente tudo e já se parte desse conceito e não admite o debate. Agora a SAMI, essa turma, o que eles querem é tirar o dinheiro do empresário para eles decidirem. Você imagina um empresário que empreende, gera empregos, vai tirar o dinheiro dele para quem vai decidir onde pôr o dinheiro. É a SAMI, a Boulos, Gleice, Lula. Não tem como isso funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Isso não é discurso de ódio? Nós contra eles, pobre contra ricos, não é discurso de Mas ódio? claro que é polarização. Chama de É burro, polarização. Não vai atuar Aí para pode. proibir a vai, Esse sim. é democrático. É o discurso de ódio do bem. Sabe quem encerrou o último painel do evento Gilmar Palusa? A SECOM. Putz. Uma funcionária da SECOM. Preciso falar mais alguma coisa para vocês? Não. Mas se esses impostos vão acabar com a pobreza, resolver alguma coisa, apresente a conta. O Elon Musk chegou a falar uma vez que falaram, os seus bilhões acabariam com a fome do mundo. Ele falou, tá, apresenta a conta, Que eu pago. Que eu pago, só que você assume a responsabilidade se Me dá der errado. resultado, me dá Porque os resultado. tomadores de decisão nunca Exatamente. assumem a responsabilidade, só vão decidindo. Não, e nunca apresentaram. Nunca, até hoje não Mas ninguém não foi lá e falou, tá aqui, ó, você não A pediu? conta é essa. Mas por que não fecha? Os relatórios dessas ONGs mentirosas, Oxfam da vida, que dizem, não, tirando o dinheiro, o patrimônio dos bilionários do mundo acaba com a pobreza. Se você pegar as pessoas, os habitantes de um país, e divide por número de bilionários, pelo patrimônio dessas pessoas, não dá nem um ano de impostos cobrados. O Brasil é o caso típico. Não dá nem um ano de imposto cobrado, aquilo que a gente poderia obter, tirando 100% do patrimônio. Você trabalhou, empreendeu, produziu riqueza, inovação, tira tudo, mesmo assim, depois de um ano acabou o dinheiro. Então, assim, de novo, tem muito mais jumento lá em Brasília e em ONGs do que tem. em propaganda do PT feito com E IEF. fica o recado aí, Lewandowski. Ó, Lewandowski. Você não quis pagar imposto lá com as malas, hein? O seu chefe é o partido do PT do seu chefe, porque o ministro da Justiça é um assessor para a área Justiça e Segurança Pública do Lula. Ele está te chamando de jumentinho, de burrinho. Você é sua mulher, ele chamou vocês de burro. Vocês não quiseram pagar lá no aeroporto, lá, porque pegou tax free, que eu vi, ninguém me contou não, eu vi. Ano que vem é importante por conta disso, minha gente. O próximo presidente, ele vai indicar, no mínimo, 3 ministros do STF, que 3 vão aposentar. Se o Senado, que vai mudar 51 ou 53, 53 o número de senadores. Ou seja, se tiver um impeachment, ou 2 ou 3, o próximo presidente vai indicar corte toda. 4, 5, 6. E isso muda a história do Brasil. Então, nós brasileiros temos que ficar muito felizes que a Oeste chega na TV a cabo e vai alcançar mais gente, mas a gente tem o nosso papel para fazer, porque não basta a gente ter informação e não fazer nada. A gente precisa aprender a ser republicano. A gente precisa aprender a sentir no nosso ombro o peso da democracia. A gente já tem uma democracia no papel, na Constituição de 1988. Agora,
A gente precisa aprender a usá-la. A gente precisa aprender a ser dono de um trem que é nosso, que é a democracia. A gente precisa ressuscitar a democracia. Então eu só queria fazer um convite para vocês. Você põe aquele GC para mim, Alemão, por favor, tá? Eu vou fazer 2 aulas. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.